Oi, meu nome é Cris e eu queria dizer que Star Wars é uma novela. E finalmente a Disney entendeu isso. Romance vende, Panda Mendes. Pegação vende. Acabar com a vida do Jedi vende. Vende muito, né? Terminamos a Acolyte. Faltou aí fazer pra vocês vídeos dos episódios... Dos 2 últimos episódios. Do penúltimo e o último. Não, do antepenúltimo, do penúltimo e do último. A gente não fez do antepenúltimo também. E é mais ou menos um arco só. Então que bom que a gente não fez. A gente pode comentar todo o arco. Cara, esse final, cara, é um filme como nunca antes visto em Star Wars, porque é poeticamente tão Mentira, lindo. Não tem pegação. Tem sim. Tem intenção de pegação. Ah, Osha e o maluquinho lá, o Sif, eles se pegaram, cara. Eles viraram um casal. Não, mas a gente não viu isso. Porque um dos preceitos dele, de Darkseid, é o desejo. É o desejo. E ele pega na mão dela, no sabre. Não pega assim, ó. Vamos por partes. Vamos falar daquela rata verde, daquela rata senhora verde daqui a pouco. Vamos começar falando... Caraca, que abuso, cara. Rata senhora. Caraca, cara. É uma rata senhora verde, tá? Que sabia de tudo. Ela e aqueles outros Jedi lá sabiam de tudo. Inclusive, quem é aquele moço que enfrentou ela mesmo? É um senador, né? Maravilhoso. Minha um voz dentro dessa história. Foi uma perspectiva não negativa, né? Não de disputa de poder, mas até onde pode chegar uma religião que toma conta como verdade absoluta dos seus preceitos. Chamou a sua filosofia. Os Jedi de um bando de fanático, lunático, doido. Sabe o que? Amei. Ele era um iluminista. Cara, ele era uma pessoa de visão. Ele voltou para a religião dominante e falou: não é a base do conhecimento da galáxia. Não, e colocou a galera do Darkseid igual a eles. Isso. Qual é a diferença dessa galera aqui pra vocês? Só pra eu saber aqui o negócio, rapidão. Qualquer coisa vai avisando aí, Venestra. Eu gostei. Eu gostei muito dele. Exato. Eu tô do lado do Senado. Então, mas a gente... Tá vendo? Eu sempre estive do lado da Padmé. Sempre estive do lado da Padmé. Eu concordo. Diplomática. Vai, fale. Mas a gente tem que levar em consideração que Yoda não sabia disso. Vai proteger o Yoda agora. Não vou proteger, eu vou deixar na neutralidade. Esse povo verde não presta não, Panda Mendes. Porque o Yoda, tanto a Vernestra quanto o Yoda, eles não sabiam do que estava acontecendo. Só que a Vernestra... o quê? A Vernestra não sabia. Você tem a coragem. É a história sobre como quatro Jedi esconderam uma verdade que abala a estrutura do conhecimento da força. Tu tá espirrando, tu tá resfriado no mesmo ambiente que um Jedi e ele fala: sua imunidade está alterada. Agora, o que aconteceu de gigantesco na galáxia, nem sentiu nada não, um distúrbiozinho assim. O Yoda? A Venestra, o Yoda e todos os verdes não possíveis. Sente, sabe por quê? Porque um dos princípios de ser Sith, inclusive a gente descobre quem é o mestre Sith. Sim. É o mestre do Palpatine, como eu queria. Não é isso? Oi? Plagueis? Plagueis, Plagueis. É isso aí. Vai. Darth Plagueis. É ele que tá por trás disso tudo. Ele tá assim, ó. Ele tá escondido. Ele é o verdadeiro Sith. Voyeur, né? Voyeur. Tá ali olhando. E aí, quem não sabe, o início do plano sobre a política do Palpatine começa dele. Sim. Verdade. E ele tem todo um estudo sobre clonagem. Como o Palpatine canta. Lá na frente, o Palpatine vai cantar o Anakin falando: mas é possível gerar vida através da força. Entendeu? Nasceu aí, ó. Não nasceu nem do Plagueis, porque teoricamente nasceu das bruxas. Da Osha e da May, né? Da história da Osha e da May. A origem delas. A gente teve a revelação de que elas são uma só. E o Panda já tinha falado isso. Eu achei isso muito legal. É isso aí, cara. Elas são tipo, eu estou com você, você está comigo. É a frase da força, cara. É muito bonito, assim. E é aquele negócio, né? A própria frase fala algo como... quando você está no céu ou por cima, eu estou no mar. Então, elas nunca vão ficar exatamente do mesmo lado. Do mesmo lado, Mas eu amei a inversão final. A gente já fala sobre isso. Você interpretou como inversão final? Então, não é inversão final, né? Eu acho que... então vamos falar sobre isso. Vamos! Eu acho que assim, a Osha no início da história, ela começa como lado bom. Sim. E a May começa como Darkseid. Exato. Né? Como se ela tivesse uma tendência maior. Só que, na verdade,
A Osha também tinha desejos, ela também tinha vontades. Só que ela parece que tinha mais medo. Culpa, ela né? era mais presa às regras e aos ensinamentos, principalmente das mães. Exato. Então, ela trazia esse negócio do tipo, poxa, eu queria ser diferente, mas eu não sei se dá. Vocês deixam. Ela sempre tinha esse passo aí da permissão. Ela viveu uma vida de culpa por causa do que a irmã fez, né? Que ela sentiu um ódio gigantesco. Sim. E aí já percebe-se o quanto ela utilizava desse sentimento para gerar força. E aí fica interessante essa relação, porque a Osha, ela não manipula a força. Tanto a Osha quanto a Mei, né? Elas são conduzidas e são guiadas e elas fluem pela força. É diferente a relação delas, como por exemplo, de um Jedi e de um Sith, né? Que eles são quase que militares, né? Eles, Exato. Quase não, tipo, seguem os mesmos conceitos, né? De treinamento, de ter um objetivo. Enfim, eles têm ali uma lista de regras para ser quem são. E aí, elas não, elas só vivem. O que fica interessante dessa relação delas desde o começo, tanto da Osha quanto da Mei, é que, se você perceber, toda vez que uma pensa em manipular ou eliminar a outra, não é possível. Porque você não pode se eliminar da fórmula. Elas se complementam de alguma forma, até no jeito de pensar, de que lado elas estão. Elas precisam sempre estar em pé de igualdade, assim, né? Em um mesmo ambiente ou numa mesma situação. Então é muito bonito como foi construída essa história das duas. Gostei muito das personagens, gostei muito da atriz que faz a Osha e a Mei. Ela é muito boa, assim, a cara dela muda, a postura dela muda. Tudo muda. É uma construção muito bonita de personagem. A direção do último episódio, que realmente dá esse foco, dos dois últimos, né? Porque elas separadas, cada um com um mestre, ela tem essa transmissão de um lado da força pro outro, né? As duas, ao mesmo tempo, estão fazendo a mesma coisa. Elas invertem. Cara. Mas aí, a gente chega nesse último episódio, e aí eu queria muito falar daquela cena da batalha do Sol com o Kimir. E aí eles estão ali, enfim, uma luta de alto nível. Né? Porque é muito bonito você ver a força funcionando no meio daquela luta. E o que eles fazem. Enfim, são cenas sempre realmente muito épicas. Quando as duas pessoas têm uma proposta de cena que seja meio que corpo a corpo, assim, né? A gente já tinha visto algumas batalhas, por exemplo, Anakin e Obi-Wan, Natálias diversas. A gente já tinha visto batalhas que foram muito emblemáticas, assim, dentro da história de Star Wars. Com certeza. Mas essa, eu não sei se também até pelo conceito embrionário dessa questão da força, porque é um prequel, né? Então aconteceu muito tempo antes da história que a gente viu em Star Wars. Sim. E aí, eu não sei se até pelo tipo de treinamento que os Jedi recebem nesse momento, ou do quão irresponsáveis o Sol é, né, nas suas ações o tempo todo, ele também toma decisões baseadas em emoção. Mesmo que ele fique dizendo, não, eu queria salvar, não queria. Sabe, ele não gostava da Mei desde o início. Que é o que o senador falou. O que acontece se um dos Jedis acreditar que está fazendo alguma coisa, que é pelo bem da galáxia, só que ele está fazendo só pelo próprio bem? Mas para conquistar alguma coisa, para agir de alguma forma. Tanto que ele defende muito o tempo todo o quanto que ele amava a Osha. Tipo, a própria Vernestra, ela fala muito isso. Ela fala, você tá cego pelo seu amor por essa menina. E, tipo, eles não percebem que só essa frase já é grande o suficiente. Uma grande falha. Exato, já é grande o suficiente para questionar a doutrina. Eu acho que sim, e eu acho, inclusive, que a Vernestra... meio que o Sol foge da Vernestra, né? A Vernestra iria dar uma travada nele. A Vernestra realmente é uma Jedi que também é afetado pelo medo. Sim. Né? O medo de toda aquela estrutura acabar, né? De uma hora para outra. Porque se toda a sua estrutura da sua personalidade cair, o que é você? Você não se reconhece. Você não Você não tem vida para além da estrutura que te criou. É o ponto que eu acho que seria incrível de ver da conversa da Vernestra com o Yoda. Então, essa conversa fica aí muito no pêndulo do
qual é a posição do Yoda nessa história. Porque a Vernestra, ela meio que assume uma postura de tapar os buracos e resolver os problemas. Sim. Então ela age muito como um generalzão, assim. Né? Ela tá ali tomando conta, meio que apagando o fogo que acontece eventualmente, para que não chegue no Yoda. Isso. Então parece que ela tá protegendo ele, que ele não sabia de nada, ou não tinha tantos detalhes quanto o que eles precisam conversar agora. Exato, mas aí leva a gente a refletir, por exemplo, no final no meio do episódio 1, quando o Obi-Wan e o Qui-Gon Jinn dizem do Sif que aparece. Sim. E eles conversam sobre isso, né? Tem o mestre Kiad, que está na série, e ele fala, não existe registro de um Sif. Sim. No momento que ele fala sobre... Que não há registros, ele não diz que não existe Sif. Não existe. Não, ele diz que não há registro. Isso não significa que não existe. Não sei bem a fala nesse momento, mas ele desconhece a possibilidade dessa existência. Tá. E aí, na hora que ele fala isso, vai a câmera pro Yoda e o Yoda faz aquela cara de... Então, ele sabe. Entendi. Entendeu? E aí, viaja um pouco mais no tempo. O Yoda enfrentando Palpatine, né? Sim. Como ele age sobre aquilo. Ele era inevitável chegar no ponto que chega. Eu acho que é por isso que o Yoda aceita o Anakin. Porque se ele não aceitasse o Anakin, o outro lado, que ele sabe que existe, iria abraçar ele. É meio como se ele não quisesse repetir o erro da Osha e da Mei. O grande erro do Yoda é acreditar que tá tão distante dele a possibilidade da existência do Darkseid. Eu acho que não é nem a existência, a possibilidade de uma força de igual tamanho. Porque eu acho que o Conselho Jedi, ele realmente se considera a força suprema, assim. Como eles estão em equilíbrio e eles estão organizados e eles treinam pessoas e eles têm uma ordem... Tudo isso empodera. A instituição empodera. Essa é a grande parada dessa série. Mas eu acredito que com essa conversa, o Yoda inicia um processo de aceitação de que a ordem vai acabar. Não sei se a ordem vai acabar, mas que os pilares da ordem podem ser destruídos. Isso. Eu acho que isso para ele é mais impactante do que acabar de fato. Tanto que ele treina o Luke, né? Surge uma nova esperança, tanto que o nome do filme é esse, né? Exato. E aí é muito... Vamos falar agora dessa sequência da cena de luta, né? Depois do Sol e do Qimir, enquanto o Sol e o Qimir estão lutando do lado de fora na real, do lado de dentro tá lutando Mei e Osha. E aquela cena de luta é tão bonita porque ela é espelhada. As duas fazem exatamente os mesmos movimentos. Então, para quem não tinha sacado ainda que elas eram uma só, aquilo ali ficou mais evidente ainda. Elas literalmente têm os mesmos movimentos, as mesmas ações, elas antecipam as mesmas coisas. Então, elas são a mesma pessoa. Incrível. Exato. O que a Osha não conseguiu treinar no Templo Jedi, mas a Mei conseguiu, a Osha aprendeu. Ela sabe lutar exatamente igual. Ela não tem um treinamento completo. Elas não precisam estar. Então, mas é por isso que eu acho que a Osha sempre esteve no processo de ser corrompida também. Né? Não tem como... E aí, indo muito pro final, teoricamente, da proteção, entre aspas, da Mei, não tem como ela também estar distante e viver essa vida sem saber quem é a irmã, nem nada disso. Não acho que é uma coisa que perdure, sabe? Sim. Não tem como, porque elas são a mesma coisa. Eu acho que... Porque assim, elas lutam entre si, mas a gente não vê o encerrar dessa luta. A gente só vê a Mei chegando pro Sol e exigindo que ele fale a verdade pra Osha ouvir. Sim. Então eu acredito que cheguem à conclusão as duas durante a batalha ali, que a gente não viu encerrar. De que ela precisa saber a verdade. De que elas se entendem. Elas se completam, assim. É exaustivo lutar contra você mesmo. Então, pra onde que você vai? Você não pra perde verdade. nem ganha, né? Você não tem como perder nem ganhar. Você só tem como se libertar de alguma forma daquela amarra que tá te deixando A única coisa que pode fazer com que elas parem de lutar entre si é a verdade. É a verdade. E aí a gente tem aquele momento belíssimo que guardarei para sempre em minha memória. Da Osha matando o Sol. Nossa, o sangrar do cristal do sabre. Aquilo ali, meus anjos. Disney. Caramba. Eu vi algumas pessoas falando assim, porque é muito clichê, porque meteram um romance em Star Wars.
Vocês conhecem Anakin e Padmé? Aham. O Anakin... Isso repetiram quando saiu o episódio 1, tá? Eu tenho ranço Episódio de quem 2, tem episódio memória 2. seletiva. É. Não, eu tenho ranço profundo, Sim. como diria meu pai, e absoluto, de quem esquece de Anakin e Padmé. Exato. E que aquilo ali foi chilique de homem que não tava aceitando a mulher ser melhor do que ele. Ah, Leia e Han Solo. Leia e Han Solo. Leia e Luke. Leia e Luke. Nossa. Por que eu repeti isso? Leia e Luke. Mas Anakin e Padmé, eles viveram essa questão da dualidade da força, e o Anakin ficou extremamente irritado e homem chiliquento porque Padmé era a pessoa firme que ela era. Né? Eles tiveram uma crise conjugal absurda. A gente teve um filme inteiro de crise conjugal. Sim. Então, a gente não pode esquecer que isso é canônico em Star Wars, esse novelão mexicano. O nome do gênero é Space Opera, pelo amor de Deus. É tipo novela no espaço. Então, não força falando que é sci-fi. É só sci-fi. Sci-fi de ação. Space Opera. É novela mexicana. É a usurpadora. E quem é a usurpadora aqui? Osha. Maravilhosa. Você acha que a Osha é a Ela usurpadora? usurpou o Darkseid da May. Então não é da May, é isso, Não, é dela. eu sei, eu tô brincando. Por isso que eu falei que é a usurpadora. Não, aqui não tem espaço pra brincadeira, não. Tem Priscila. sim, Pandamentos. O Darkseid tem espaço pra tudo. Ah, tá, entendi. Come to the dark side. Essa parte Então, eu não assim, domino. quando você vê um último episódio que entrega Osha sangrando o sabre, Nossa. e aí o Kimir vai chegando assim pertinho dela e fica tan, 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 taran, tan, Já era. taran. Nesse momento o que me fala, cara, se É for minha. já era. Ah, cara, é muito minha, era pra ser. Eu vou fazer Não, do mas eu vou te jeito dizer, que ela pra não galera vai aí que é do esquecer. romance, que slow burning, porque nem a pegação teve ainda. Encostou a mão e eu já tô aqui, meu Deus, eles se pegaram. É dorama! É dorama! É dorama. A gente demorou quantos episódios foram? 8? 8. Pra ver encostar a mão. Ah. Vocês têm noção? Eu fiquei um pouco exausta. Eu sou um pouco mais intensa. Eu preciso de um romance que tenha uma pegada um pouco mais rápido. Aquela pegada Jedi me dá uma preguiça. Mas Você prefere rolar na grama do que pegar na mão? Oh, sim. Com Anakin, então... Caraca, 10 tô bem de 10. aqui, na tua Não, frente. tô falando de Star Wars. Não, eu tô falando, eu tô bem. Então vamos rolar na grama, me dá a mão. Vamos rolar na grama, quando me dá a mão aqui. Mas o quê? Mas o que a gente tem pra falar? Cara, Porque eu só quero falar da pegação. vai Que lá. não teve, mas eu quero falar. Não, mas mais o que tem na série? Porque pra mim só tem o Darkseid, o sabre sangrando. A verdade do sol, ele prende a May e conta a verdade dele, né, no episódio anterior. Foi novidade pra alguém? Será que alguém achava que o sol tinha sido bonzinho? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Você acha que alguém acreditou no papinho? Eu acho que sim. Ai, gente, não, né? Não são vocês, né? É. Por favor. E você percebeu que a missão da May era matar um Jedi sem uma arma. Sim. E aí a Osha mata um Jedi. A May fez com que a Osha ouvisse a verdade. Verdade. Ela usou a força, é ela tão também não usou bom. uma arma, ela usou a força como uma arma, mas não foi a May, foi a Osha. Sim, Então a May realmente completou a missão dela. sim. Ai, gente, é tão boa essa série. Não é? É. Cara, foi tão bem construída, é tão redondinho, é tão bem feito. É um capítulo tão bem feito pra gente entender outros lados dessa história, pra gente questionar principalmente o Conselho Jedi, como eles pensam e como eles agem durante anos na galáxia, acreditando que estão fazendo aquilo só pelo bem. Ah, mas é pelo bem de todos, é pelo bem geral de não sei quem. Não, de quem? É pelo bem de quem? Sabe? Existe um interesse por trás daquela ordem. Não. E se existe um interesse, já não é pelo bem de todos. Porque pode ter gente que tem interesses que não compactuam com os interesses da ordem. É. Eu tô lendo um livro chamado Utopia. Que fala sobre uma cidade utópica, né? A primeira cidade utópica que existiu. E essa cidade, o interessante dela é que, como base, as pessoas respeitam a religião das outras. Tipo, existe Deus e outros deuses, Sim. e você é respeitado pela sua religião e respeita a religião do outro. Sim. Então, nessa cidade onde tudo é perfeito, um Jedi deveria respeitar o Sith. Sim. Porque ele sabe que ele é pensa respeitado. diferente. É.
Entendeu? Porque ele é outra pessoa, ele pensa diferente, ele tem outras convicções e isso tem que ser respeitado. Você não tem que decidir a lista de coisas que você respeita e a lista de coisas que você não respeita, porque se você fizer isso já é tendencioso. Cara, que série boa. Eu estou aqui no aguardo da renovação para a 2ª temporada. A Disney não vai me deixar chupando o dedo. O Dark Plagueis apareceu, cara. Esperando Osha e Kymir se pegarem. Eu também. Eu quero muito ver. Você quer ver os dois se pegarem? Eu quero ver o treinamento do Palpatine. Quero pular 100 anos aí. Ali, sei não, uns 80 anos ali. E aí a gente vê o início, o Palpatine criança aprendiz, fazendo missãozinha, sendo um acólito. O Palpatine? O Palpatine sendo acólito. Imagina, ó, digo mais. Imagina se Osha mata o Kymir. Por quê? Ou o Kymir mata o Plagueis. Tá. Não, o Plagueis mata o Kymir. Tá bom. A Osha se torna Discípula do Plagueis. E aí abre o espaço para um novo aí vem o acólito. E aí é o Palpatine, como acólito. Provavelmente ele mata a Osha. Nossa. Pra se tornar o aprendiz. Caraca, hein? Mas aí a gente vê o Palpatine, o Piquitinho. O Palpatine e o Piquitinho. Ia ser legal. Né? Ia ser bem legal. Cara, a gente tem a possibilidade com essa série agora de ver muita coisa. Missões do Darkseid. De ver como eles se organizam, qual o objetivo deles, entender para além do... é um grupo de gente que é contra a gente. Tipo, Jedi, diminui aí um pouco essa Sempre autoestima. foi sobre criar vida, tudo. Né? Através da força. Sempre foi. Mas então, a Osha e a Mei, eu não sei se elas foram as primeiras a fazer isso. Porque o Sol fala, né, que elas conseguiram manipular, ela conseguiu falar da mãe, né? Ela conseguiu manipular a força e criar vida. Só Jedis muito poderosos da galáxia têm esse tipo de poder. De conhecimento. E aí, se ele fala isso, é porque já tem histórico de alguma coisa. Quando você cria a vida do nada, você quebra o ciclo das coisas, né? Por isso que deve ser proibido para os Jedis. Você criar vida do nada. Não é natural, né? Você cria uma intenção. Você não respeita a forma das coisas funcionarem. Não tem ordem. É caos puro. É qualquer coisa do nada. Sim. Ai, comenta aí o que vocês acharam. A gente adorou Acólito. Eu quero mais conteúdos de Star Wars. Disney, pode continuar. E aí eu vi que as aprovações lá, tipo, no Rotten Tomatoes, no IMDb, a avaliação de Acolyte subiu bastante agora no final, em comparação com o início, né? Que tinha aquele bando de zumbis. Não tem como você dar sua opinião sem conhecer a obra por completo. Pelo menos a primeira temporada devia estar pronta pra gente falar se é bom ou ruim. Exato. Então, os zumbis ou ficaram em silêncio e deram espaço pra quem pensa, ou passaram a pensar, não sei o que aconteceu. Mas o fato é que aumentou um pouco lá a avaliação. Ai, que bom. E eu espero que isso seja importante pra Disney, o suficiente pra renovar logo. Não sei se eles... Porque vai ter painel da Disney agora no... Sobre Acolyte? Não sei se de Star Wars, mas vai ter painel da Disney agora na San Diego Comic Con. Pode ser que eles façam algum anúncio. Ou que eles aguardem a D23 em novembro aqui no Brasil. Imagina anunciar aqui no Brasil. Imagina tá lá e ver isso, Cris. Não, imagina o elenco no palco aqui no Brasil. E eles anunciando. Imagina a Kathleen Kennedy no Brasil. Imagina Disney, eu nunca te colocar fiz nada. Osha, Kymir, essa galera toda, um do lado da outra, aí fala. A segunda temporada vai estar no ar. Sabe qual? Aí bota no telão assim, Acolyte, aí levanta a Osha e o Kymir um sabre vermelho. Eu infarto. Que aí é 2, sabe? Acolyte 2. Eu infarto. Cara, eu fiquei arrepiado, cara. Eu infarto, eu acho, assim. Tá aí. E aí eu quero até aquela rata safada verde. Eu também. Vindo aqui também. Eu quero muito. Vou falar na cara dela que ela é uma rata safada. Vindo aqui? Senhora. Vai vir aqui em casa? Não, vou lá. Tu vai lá? Aqui... Não, ela vem aqui. Não, se ela aparecer, tu vai estar lá. Ela vem no Brasil, eu vou pra São Paulo encontrar com a rata. E aí eu falo, sua rata verde sem vergonha, tu não presta, tu sabe disso, né? Aí ela vai rir e falar, é só um personagem. Não, mas do jeito que os atores como internacionais... todos os atores fazem, né? De vilão, eles
Não, é que é só um personagem. Cara, meu irmão, esse povo que faz vilão deveria ser melhor orientado. Você falou sobre ir para São Paulo. A gente tem que levar em consideração que agora em 2024, todos os atores internacionais estão preferindo vir pro Rio de Janeiro. Tem isso. Não, mas a D23 porque aí o Yoda vai pra praia, caminhar na praia, o Yoda vai andar de bondinho. O Rato Verde andando no Rio. O Yoda vai comer pão de queijo, vai falar... Não, mas olha só, a D23 vai ser em São Paulo. Ah, tá. Então vai ser em São Paulo mesmo. Conta aqui o que vocês acharam de Acolyte. Sim. E se vocês, assim como eu, já estão deitados para o Dark... Eu já tava, né, gente? Não era novidade pra ninguém aqui que eu já tava deitada pro Darkseid, não. Pro Senado. Pro Senado. Você tá do lado do Senado. Do lado do Senado. Mas assim, eu seria a pessoa que se eu fosse filha do Anakin com a Padmé, na hora eu ia falar, gente, os dois estão certos. Vocês só tem que sentar e tomar um chá. Toma um vinho. Dá uma namorada. Tem esse momento, Aurora. Entendeu? Dá uma namorada que vai dar bom. É isso, assim. Esse seria meu conselho pra Padmé e Anakin. Eu também. Beijo. Beijo. Conta aí o que vocês acharam de Acolyte. Tchau. Para de reclamar de Star Wars. Tá maneiro, tá maneiro.